Fala, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao Move. E hoje com mais um episódio especial, falando mais uma vez com o nosso grande amigo Paulo Jani, Bloco 2. Para quem não viu o Bloco 1, o episódio anterior, falamos um pouquinho sobre exercício físico e PGC-1-alfa, assunto extremamente interessante, algo relacionado à pesquisa em que o Paulo vem desenvolvendo junto com o seu laboratório. Então, você não viu? Corre lá, assiste, muito bacana episódio, muito enriquecedor. E hoje falando sobre carreira acadêmica. Fala, Andrezão, fala, Paulo, sejam bem-vindos. Vou começar aqui, né? Agradeço a presença do Paulo, a presença também do Robson Matos, e sejam todos bem-vindos ao MOB. A gente espera que vocês gostem bastante desse episódio. É um episódio que eu sou muito feliz de apresentar esse grande parceiro, o Paulo Jani, Jani, que é um nomezinho para mim complicado. Eu estou igual velho, sabe? Só fala as coisas erradas e continua repetindo errado, não consegue alterar, né? Mas é Paulo Janig. Então, espero que vocês curtam esse episódio e vou deixar para o Paulo se introduzir aí, falar para vocês quem que ele é. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, André. Aí o André, o Robson, obrigado aí pela oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês. E meu nome é complicado mesmo, acho que nem eu sei falar direito o nome. Às vezes fala Janig, às vezes fala Janig, mas já dá para ver que o nome alemão lá é de Santa Catarina, né? Então, é isso aí. Vamos discutir um pouquinho aí o que a gente anda fazendo. Beleza. E antes da gente iniciar as perguntas, é sempre importante pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, a cada novo episódio, cada nova live, todo o material você vai receber e vai ter lá a notificação no seu celular. Pedir para você curtir, se gostou do nosso canal. Você não curtir, caso você não tenha gostado do episódio, mas a gente pede encarecidamente que você diga para a gente o que é que você não gostou. Isso é muito importante para a gente crescer, para a gente enriquecer um pouco mais esse nosso canal. E também, muito importante que você compartilhe, afinal, um conteúdo de extrema importância desse não pode ficar somente com você. Compartilhe com seu amigo, com seu colega, tenho certeza que ele vai gostar bastante. E enquanto para muitas pessoas, eu acho que vai ser interessante também, né, André? Com certeza. Eu não vou nem falar mais nada. Eu vou só começar pro esquema aqui para a gente já sair andando. Então, Pois a arrocha. primeira coisa que eu quero saber, Paulo, sobre você, meu querido, é o que você fez de graduação. Todo mundo já sabe que é educação física, não vou nem perguntar de novo. Mas onde que você fez sua graduação e os percalços, né? O que aconteceu durante sua graduação? Como eu comentei na introdução ali, eu sou de Santa Catarina, sou de Joinville, Santa Catarina. Eu fiz faculdade de Educação Física lá, sou bacharel em Educação Física. Então, eu acabei entrando na Educação Física ali, como eu acho que quase todo mundo que entra na Educação Física ou gosta muito de esporte, alguma coisa, muito interesse pela área, ou pratica algum esporte, né? Que era o meu caso. Eu praticava, né? Hoje não faço mais, mas eu praticava Kung Fu desde os 8, 9 anos de idade, então entrei na Educação Física por causa de Craque. artes marciais. Ixi, já fui. Hoje não mais. Então, entrei na Educação Física por causa de artes marciais. Mas logo no início da faculdade já descobri ali fisiologia do exercício e daí fiquei, né? Aí isso foi me levando, né? Muito bom. Essa história do Paulo inicial, por que educação física, né? É muito interessante que todo mundo entra pensando em uma determinada área, no decorrer das coisas, é muito bom, né? Você vai vivenciando, vai degustando novas áreas, né? Conhecendo algumas coisas, como no caso do Paulo, a pesquisa, enfim, e chega onde chegou, né? Mas vamos continuar. Qual foi teu primeiro estágio, teu primeiro emprego na área de educação física? Ainda foi na área do Kung Fu ou não? Quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu já era faixa preta, inclusive, do Kung Fu, então eu já fazia estágio, já era instrutor, então eu já tinha aquela veia de professor, assim, já muito em mim, assim, sabe? Mas como eu falei, logo que eu entrei na educação física, eu descobri a fisiologia do exercício, acho que logo no primeiro ano. E daí aqui eu já vou agradecer o professor Heriberto Flashman e a professora Carla Verlan Coelho, que foram meus professores lá na Univille, na Escola da Região de Joinville, e foram meus professores de fisiologia e fisiologia do exercício. E logo no início, meu primeiro estágio, assim, eu já falei que eu trabalhava alguma coisa
instrutor de Kung Fu, mas, assim, especificamente na área, eu comecei já a estagiar na universidade no laboratório de avaliação física. Então, já trabalhando com avaliação física, fazendo dobras pliométricas, com plicômetro ali e tal, então fazendo a avaliação física do time de futsal de Joinville, fazendo análise de lactato, que era o time de futsal muito forte na época lá. Então, eu fui entrando em uma parte de fisiologia bem aplicada, mesmo durante a graduação, e aí vai levando, né? E daí, justamente, eu falei, o professor Heriberto e a professora Carla foram abrindo nossos horizontes, levando a gente para congressos e tal, e isso você vai sendo exposto a diferentes áreas dentro da educação física, né? Então, ainda durante a graduação, fiz iniciação científica, tive a oportunidade de fazer iniciação científica em alguns, acho que 2, 3 anos da faculdade, trabalhando com hipotensão arterial pós-exercício físico, então trabalhava com idosos que faziam treinamento de força e o efeito do treinamento de força nos idosos no tratamento da pressão arterial. Então, foi isso, logo meu trabalho de iniciação científica, e também acabou se tornando meu TCC, e para a parte mais experimental, começando a trabalhar com modelos de animais e tal, ainda foi durante a graduação com a professora Carla. A professora Carla estava buscando o doutorado dela na época, na USP, e daí nós começamos a trabalhar com exercício físico e sepse, modelo de formação generalizado. Então, eu desenvolvi lá toda uma esteira para começar a treinar os animais, treinar ratos em esteira rolante, né? E daí foi aí que eu comecei a ter uma exposição um pouco maior com o pessoal que, no fim, viraram meus parceiros, meus colegas na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte, na EFE, né? Não sei se eu perdi, isso foi no teu primeiro ano? Não, a iniciação científica, eu acho que já entrei, foi no segundo para o terceiro ano, eu acho. Mas eu já estava estagiando no laboratório de avaliação física. Então, aquela coisa, tinha aquele serviço de o pessoal entra na academia da universidade, tem que fazer lá dobras cutâneas, avaliação de composição corporal. Então, eu estava trabalhando com aquilo. Mas já era o espaço de ficar lá dentro do laboratório no período... Eu fazia a faculdade no primeiro ano, eu fazia no período matutino. Então, no período da tarde, ficava lá inteiro no laboratório, e era a oportunidade que a gente tinha de estudar também, né? Ter bolsa e estudar ali, ser mais exposto, né? Massa. Aí tu já emendou Parte para o prática. mestrado logo depois daí? Então, daí foi bem interessante que como eu falei, eu estava estudando hipotensão arterial pós-exercício físico. E daí a gente começa a estudar sobre isso e a gente começa a buscar. Na época, eu falava, até li alguma coisa em inglês, mas a gente vai buscar literatura e ver, encontra literatura em português. E na época, os melhores artigos publicados em vários arquivos brasileiros de cardiologia, na Revista Brasileira de Medicina de Esporte, e tu encontrava vários pesquisadores brasileiros que estavam estudando isso, que era justamente a professora Cláudia Forjás, e também a professora Patrícia Brum, o professor Carlos Eduardo Negrão, todos ali professores da Escola de Educação Física da USP. E nisso foi, ok, eles são os ícones da nossa área, né? Então, comecei a tentar me aproximar disso e no terceiro para o quarto ano da faculdade, indo para congressos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns alunos da Cláudia Forjás, na época, e daí eles justamente me sugeriram, eu falei, eu quero ir para São Paulo, eu quero fazer mestrado, tenho muita vontade de fazer mestrado, trabalhar com pesquisa, e eles me sugeriram o curso de aprimoramento profissional do Instituto do Coração. Então, a gente fala curso de reabilitação cardíaca, vamos dizer assim, que é específico para profissionais de educação física. É uma especialização em estilo residência. Então, foi muito interessante, que é um curso, como eu falei, um estilo residência mesmo. Você trabalha e você tem aulas, mas você tem uma prova para passar nisso, né? Então, ali no meu terceiro, quarto ano da faculdade, eu já sabia que eu queria ir para São Paulo, então já comecei a estudar para essa prova. E então já foi meu caminho de começar a ir para São Paulo, porque eles falaram, Paulo, tu não tem família nenhuma em São Paulo, então é muito difícil vir para cá sem estar recebendo alguma coisa e tal. Então, se você conseguir passar na prova do aprimoramento profissional do INCOR, você já recebe.
Então, já é uma forma de estar inserido Massa. dentro da USP, dentro do Hospital das Clínicas da USP, e ter essa possibilidade de interação com os professores da Escola de Educação Física, né? E foi justamente isso que aconteceu. Foi muito interessante que no último ano da faculdade, estava participando do congresso do Celafiscs, né? Que sempre acontece, não sei se ele acontece em São Paulo ainda, mas na época ele acontecia ali na Rebouças, dentro do Hospital das Clínicas. E nesse congresso eu já conhecia por nome a professora Patrícia Brum, mas eu estava junto com a professora Carla e já estava prestes a prestar a prova do aprimoramento para me mudar para São Paulo. E daí, no final da apresentação dela, a professora Patrícia apresentou o que ela estava fazendo na época, e eu e a professora Carla, a gente se aproximou dela para perguntar, e a professora Carla falou, esse é meu aluno, Paulo, ele quer vir para São Paulo fazer mestrado, e ele vai prestar a prova de aprimoramento profissional. E a Patrícia, sendo a pessoa fantástica que ela é, a primeira coisa que ela falou, Paulo, se tu passar, eu sou professora do aprimoramento profissional também, se você passar na prova, eu posso te orientar, a gente pode trabalhar junto e tal, e sendo aquela pessoa fantástica que ela é. Acho que quem conhece ela não vai poder falar diferente, né? Parceira, Então, esse né? foi minha primeira exposição à professora Patrícia, pessoalmente, assim, né? Já conhecia ela de artigos, claro, e esse foi o caminho. Felizmente, eu passei na prova do aprimoramento, e me mudei para São Paulo no dia seguinte da minha formatura, me formei no dia seguinte, logo depois da festa, já estava entrando no ônibus para ir para São Paulo. Então, fiz um ano de aprimoramento profissional e nesse meio período já estava entrando no laboratório da professora Patrícia Brum e trabalhando ainda com modelos experimentais junto com a professora Aline Bacurau. Na época, ela estava fazendo o doutorado dela, né? Então, isso já me serviu de estágio para o mestrado. Aí, durante o mestrado, Paulo, tu trabalhou com o quê? Qual foi teu modelo? O mestrado, eu fiz... A professora Patrícia ela é credenciada também na Escola de Medicina da USP na época. Eu não sei se ela é ainda, mas deve ser. Então, eu entrei no mestrado pela Faculdade de Medicina, pela Escola de Medicina da USP, e lá era o mestrado em fisiopatologia experimental. Então, não tinha necessidade estrita de estudar exercício. Então, tinha uma linha de pesquisa que estava começando, que estava relativamente bem estabelecida também no laboratório da Patrícia, que era estudar a influência da insuficiência cardíaca, como a insuficiência cardíaca gera atrofia muscular. Então, como que um problema cardíaco gera o que a gente chama de perda de massa muscular, ou caquexia, né? Que fala caquexia cardíaca. Então, um problema cardíaco gerando problema no músculo esquelético. E daí eu comecei a estudar o efeito da insuficiência cardíaca num sistema de degradação de proteínas, que chama sistema lisossomal autofágico. Então, uma forma de degradação de constituintes celulares. Então, justamente tinha esse modelo experimental de insuficiência cardíaca, eu comecei a estudar ali proteínas que poderiam estar envolvidas na ativação desse mecanismo de degradação proteica em modelos experimentais de insuficiência cardíaca. Beleza, cara. Muito bom. E durante o doutorado, tu fez juntamente ainda com a professora Patrícia, ou foi para outro laboratório, linha de pesquisa? Como é que foi teu doutorado? Então, eu engatei o doutorado com a professora Patrícia também, mas aí agora eu me credenciei, eu entrei no doutorado pela Escola de Educação Física. Eu falei, ok, fiz o mestrado ali, não tinha necessariamente exercício físico, mas o meu doutorado eu quero fazer em exercício físico. Então, eu comecei estudando esse mesmo mecanismo de autofagia, só que agora, em vez de ter um foco na doença de insuficiência cardíaca, eu queria estudar o papel desse mecanismo de degradação de proteínas na adaptação mitocondrial ao exercício físico. Então, especificamente, tentar descobrir mecanismos de adaptação mitocondrial ao exercício físico. Como que o nosso músculo adapta e como essas nossas mitocôndrias adaptam durante o exercício físico. E daí, tendo essa ideia de que talvez a degradação de mitocôndrias durante o exercício físico também seja isso hoje já tem muita publicação com isso também, mostrando que é essencial para adaptação ao exercício físico, esse mecanismo que a gente chama de controle de qualidade de mitocôndria, né? Então, eu entrei com ela na Escola de Educação Física. Muito bom.
É interessante ouvir você falar da professora Patrícia. Na verdade, é uma série de coincidências, né? Eu, para quem não sabe, eu não conheci o Paulo. O Paulo é amigo íntimo aí da pós-graduação do André. E o Paulo falou da professora Patrícia. Eu tive o prazer de conhecê-la virtualmente no início do ano passado, lá no nosso laboratório. A gente começou a desenvolver uma linha de pesquisa com animais idosos, camundongos idosos, e não tenho experiência com esse modelo, com animais idosos. A gente já trabalhava com camundongos jovens, submetidos a exercício físico, enfim. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Nunca trabalhei com camundongos idosos, não tenho conhecimento, não tenho intimidade com essa faixa etária. Vou aqui pesquisar na internet algum professor que domine, né? Já tenha uma certa expertise com essa faixa etária. E me deparei com a professora Patrícia. Na verdade, eu enviei um e-mail, troquei e-mails com 3 professores. A única pessoa que me respondeu foi a professora Patrícia. E, assim, para minha surpresa, ela foi extremamente solista. Assim, parecia que eu estava falando com ela pessoalmente. Ela, assim, primeiro ela já respondeu o seguinte: Robson, eu fico muito feliz em saber que existe um outro profissional de educação física trabalhando com modelos de exercício em idosos em outra localidade do Brasil. E disponibilizo aqui o contato das minhas orientandas. Aí deu o contato de e-mail e telefone de 3 orientandas dela. Então, assim, ela abriu as portas e falou, praticamente assim, fique à vontade, estou aqui para lhe ajudar. E todas as orientandas delas, alunas dela de doutorado, algumas ex-alunas também, foram super solistas. Então, assim, ouvindo você falar da Patrícia, como ela lhe abordou na primeira vez, né, dizendo, Paulo, caso você consiga, você vai entrar, vai dar certo. Assim, aquela palavra de incentivo, aquela sensibilidade, aquela simpatia, eu senti a mesma coisa por e-mail. E a gente sabe que é difícil. Às vezes a gente tenta entrar em contato com determinados laboratórios, às vezes com interesse, né, de conhecer um pouco mais a linha de pesquisa, e muitas vezes a gente não tem nenhuma resposta, a resposta é nenhuma, não tem um retorno, né? E assim, eu fiquei muito surpreso com ela, por ela ter sido solista. Então, assim, fica aqui meu abraço, professora Patrícia, um prazer agora lhe conhecer, mesmo que virtualmente. Assim, a impressão que eu tive da senhora foi a melhor possível. Esse relato do Robson é o retrato do que é a Patrícia. Ela é uma pessoa fantástica, uma pesquisadora fantástica e é uma professora que eu acho que é difícil encontrar professor desse jeito. Então, e ela está ali, eu acho que... eu lembro muito dela falando de que se ela tem uma coisa que ela é muito orgulhosa da carreira dela, é dos alunos dela. Então, de quem ela formou, de onde ela colocou os alunos dela. Muitos são professores da USP, professores da Unifesp, tem ex-alunos dela que estão espalhados pelo mundo. Aí eu estou aqui na Suécia, tem gente em Boston, em Harvard. Então, ela é uma pessoa fantástica e com todo o gabarito que ela tem, esse ícone da educação física brasileira, ela não gosta muito que a gente fale, mas ela foi a primeira mulher formada em educação física, primeira mulher doutora em educação física numa instituição brasileira. Já tinham outros doutores formados doutores no Brasil, mas que tinham feito seus doutorados no exterior, né? Ela foi a primeira mulher, se não me engano, eu não lembro se é a segunda ou terceira pessoa a ter um doutorado em educação física no Brasil, ali na Escola de Educação Física e Esporte da USP, que foi o primeiro programa, né, de educação física no Brasil. Então, ela é um ícone da educação física e é uma pessoa fantástica que aprendi muito e aprendo muito com ela até hoje. Foi um prazer ter tido ela como orientadora. Já deixar o convite, né, Patrícia? Ó, vem aqui no Move, faz entrevista com a gente. Acho que tem muita coisa interessante para você passar para esse pessoal, hein? Perfeito. Paulo, dando continuidade aqui, viu, André? Você que viveu em uma das maiores instituições do Brasil a nível de pesquisa e continua ainda num grande centro, né? Está na Suécia, no país de primeiro mundo, na Escandinávia, né? Muita gente fala, o cara está na Escandinávia. E assim, meu querido. E traçando esse paralelo a nível dos problemas encontrados na pesquisa, mesmo que você tenha trabalhado na USP, eu acredito que tenha problemas, assim como tem também na Suécia. Mas você consegue traçar assim, as maiores dificuldades que tu encontrou no desenvolvimento da pesquisa, mesmo nesses grandes centros?
No Brasil, especificamente, nós temos muita gente criativa, né? Então, os pesquisadores no Brasil são muito criativos, mas tem um gargalo muito grande em relação ao investimento financeiro mesmo em pesquisa, especialmente hoje em dia. Acho que o orçamento nunca teve tão baixo, mas nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande de importar reagentes. Então, quando nós que trabalhamos com pesquisa básica ali no laboratório, fazendo biologia molecular, nós dependemos de muitos reagentes que são importados, vindo do exterior. E tem uma burocracia muito grande para trazer isso do exterior, né? Então, financiamento é uma coisa muito, muito complicada, mas que, apesar disso, eu sempre falo para o pessoal aqui também na Suécia que, com pouco financiamento que a gente tem no Brasil, a gente faz miséria, a gente faz muita coisa. Então, se você divide ali, uma vez, alguns anos atrás, eu fiz um cálculo básico do investimento em pesquisa que é feito no Brasil pela quantidade de citações, né, que é um dos fatores ali que na ciência é utilizado como fator de produtividade, assim, né? Então, a quantidade de dinheiro que é colocado no Brasil pela quantidade... Olha o meu gato passando por aqui. Então, a gente fala que o brasileiro consegue fazer miséria. Com pouco dinheiro que tem, consegue fazer muito. Então, imagina se a gente tivesse um investimento massivo em pesquisa, nós teríamos uma produtividade ainda maior. Assim, sabe? E quando eu falo de desafios que a gente enfrenta aqui no exterior, apesar dessa dificuldade financeira ser menor, ela também existe. Porque também a gente começa a jogar o jogo eu sempre brinco com o pessoal que a gente está aqui para jogar o jogo no modo hard, entendeu? Então, a gente acaba querendo fazer uma pesquisa de altíssima qualidade e a pressão que vem em cima de tentar fazer uma pesquisa de altíssima qualidade é muito grande. Então, tentar descobrir algo realmente novo que vai ter um impacto no conhecimento científico é difícil, é muito complicado e é uma pressão muito grande. A gente quase trabalha 24 horas por dia pensando nisso o tempo todo, né? Então, é desafiante, mas é muito recompensador quando a gente começa a encontrar algumas coisas e começa a publicar e tal, e esse eu acho que é o grande ponto da ciência, né? Você ter aquele gostinho de estar descobrindo alguma coisa que só você sabe. Então, isso eu acho que é bem, bem interessante. E o desafio existe em qualquer lugar. Aqui fora não é diferente, ainda mais quando a gente muda do nosso ambiente familiar, Brasil, muda para o exterior, muda a cultura, muda clima. A gente está aqui na Suécia, que é frio pra caramba, dependendo da época do ano, é tudo escuro. Então, tem uma série de outras coisas que fogem do aspecto científico, né, no caso. Falando aí já em Suécia, né, que tu acabou de comentar, então agora tu tá no teu pós-doutorado, né? Queria que tu comentasse um pouco como foi chegar aí e da tua experiência aí, para que as pessoas pudessem entender esse caminho e os teus comentários sobre pós-doutorado. Exatamente. Então, hoje eu faço pós-doutorado aqui no Instituto Karolinska. Eu já vim para cá durante o meu doutorado. Então, quando eu e a Patrícia estávamos montando o meu projeto de doutorado, eu já tinha pretensão de ir para fora e fazer o doutorado sanduíche, né? Então, logo no início, a gente já contatou o professor Jorge Ruas, que ele tinha acabado de publicar o artigo de pós-doutorado dele. Ele já era professor aqui no Karolinska. Então, a gente já começou... Eu entrei no meu doutorado já sabendo que eu iria para fora fazer uma parte do meu doutorado fora. Então, foi nesse período que eu conheci o professor Jorge Ruas, vim para cá, fiquei um ano durante o doutorado aqui no laboratório dele, e daí fiquei um ano, voltei para o Brasil, fiquei mais 1 ano e meio no Brasil, escrevendo e terminando alguns experimentos, e ele me ofereceu para voltar. Nós criamos vários projetos aqui, ele deu uma liberdade para mim gigantesca em relação a explorar as minhas ideias, e ele me ofereceu para voltar como pós-doc, né? Fazer o pós-doutorado aqui no laboratório dele, e daí tô aqui desde então, né? Terminei o doutorado e voltei para cá para continuar alguns projetos que eu tinha começado aqui durante o doutorado e explorar coisas novas também. Como que tu vê, rapidinho, como que tu vê o pós-doc aí, assim, que tu acha do pós-doc, se tu aconselha para as pessoas fazerem pós-doc, para quem quer ser professor, para quem não quer ser professor?
Eu acho que hoje, para quem quer ser professor, é indispensável fazer o pós-doutorado, né? Eu acho que, especialmente se tiver a oportunidade de ir para fora do Brasil e ter essa experiência com financiamento e tal, eu acho que é um salto que tu dá na tua carreira muito grande. Eu acho que não só pelo fato de sair do Brasil, mas sair daquela zona de conforto também e ter exposição a pessoas que pensam diferente. Eu acho que esse é o grande ponto da ciência. Você se juntar a pessoas que pensam diferente de você. Então, a experiência de estar no laboratório fora, com pessoas com diferentes backgrounds, por exemplo, aqui no meu laboratório, hoje tem um aluno de doutorado também, do canadense, que também é ali da educação física, mais ou menos, cinesiologia lá, né? Mas o resto é todo mundo ou farmacêutico ou biólogo, então o pessoal tem uma formação bem diferenciada, diferente, assim, variada, né? Então, você aprende muito. A gente que da educação física aprende cada vez mais química, biologia estrutural. Então, a gente tem que se virar nos 30 ali, né? Então, acho que o pós-doutorado hoje, dada também a competitividade para entrar numa universidade no Brasil também, em qualquer outro lugar do mundo, acho que é essencial você fazer um pós-doutorado num tema que você goste e num local também de qualidade, né? Massa. Com o que tu tá trabalhando, assim, bem breve, para as pessoas entenderem o básico, sem destrinchar muito, porque vai ficar pesado, porque eu sei que é brabo, viu? Eu, inclusive, quando eu conversava com o Paulo, também morei na Suécia, e a gente morou ao mesmo tempo na Suécia. Quando ele começou a me explicar o projeto dele, assim, era assim de arregalar o olho, sabe? De você ficar, o que esse cara tá falando? É difícil. É um assunto bem complicado, mas acho que ele já, mais que ninguém, sabe como lidar, como explicar isso daí de forma simples, né? Tentando explicar de uma forma simples, eu também estudo, o outro episódio a gente falou sobre o PGC1-alfa, então eu tento estudar como o PGC1-alfa é regulado e tal, mas hoje nós tentamos, um dos principais projetos aqui é tentar entender um pouco como o que antigamente era tratado como DNA lixo, a parte do nosso genoma que não tem gene nenhum, não codifica, não tem genes codificantes, né, que produzem proteínas, mas ainda assim tem um papel importante na biologia. Então, diversas mutações ou polimorfismos que mais na genética se fala, né? São mutações genéticas que estão associadas, por exemplo, a diabetes, estão associadas à perda de massa muscular ou à altura, por exemplo. Essas mutações acontecem em regiões que antigamente era falado de DNA lixo, que ninguém sabe o que faz. E eu, especificamente, estou tentando encontrar regiões de DNA lixo, que serão regiões regulatórias, que tem um papel importante no controle de massa muscular, tanto no processo de atrofia como no processo de hipertrofia muscular. Então, esse é um dos meus projetos que eu tenho tentado desenvolver aqui, tentar olhar para esse lado do nosso genoma que pouca gente explorou, que tem muito pouco conhecimento, tem uma área de pesquisa ainda gigantesca, tem muito pano para manga ainda para ser investigado ali ainda, né? Beleza, Paulo. Galera, é isso. Um episódio extremamente interessante, falando um pouquinho da carreira do Paulo. Espero que sirva de incentivo a muitos aí que pretendem entrar na pesquisa ou até mesmo esteja na pesquisa, esteja desenvolvendo, esteja no mestrado, doutorado, enfim. Eu acho que é sempre importante a gente se motivar com histórias interessantes, histórias bacanas, ver onde o Paulo começou, aonde ele está no momento, e tem muita coisa ainda pelo futuro. E pensando nisso, Paulo, dá um conselho aí para quem está começando agora. Às vezes é aquele aluno de graduação que está meio que desmotivado no terceiro semestre, segundo semestre, não sabe se vai continuar naquele Muay Thai que era do Paulo ou se vai migrar Muay Thai não, rapaz, Muay Thai não, Kung Fu. Ao respeito, ao respeito. Pelo amor de Deus. Tu quer levar um chute na cara, vai quebrar teu nariz, pô. Foi mal, cara. Desculpa. Mas aí, que conselho você dá para esse cara que tá às vezes ali um pouco perdido, ou às vezes não, quer pesquisa mesmo? Dá a dica para essa pessoa, para esse aluno de graduação. Eu acho que a primeira coisa que a gente fala, lembra ali da história de como o Robson escreveu para a Patrícia, ela respondeu, eu encontrei ela no congresso e ela foi super solícita. Eu acho que para os alunos ali, para o pessoal que tem vontade de fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, se especializar um pouco mais, não ter medo de escrever para os professores, assim, sabe? Eu acho que os professores das grandes universidades, eles são sedentos por pessoas motivadas para trabalhar e estudar.
Então, manda e-mail para eles, façam justamente o que o Robson fez ali. Quem que está estudando isso aqui no Brasil, manda e-mail para aquela pessoa, mas manda um e-mail também, primeiro estuda, olha o que a pessoa fez e tal. Acho que como toda pessoa, a pessoa gosta de se sentir reconhecida. Então, se você for lá estudar alguns artigos do professor, escrever para ele, tem um interesse nisso que você faz, vai ser, não tenho dúvida que alguma resposta você vai ter. Então, não tenha medo de escrever para os ícones da nossa área e ir atrás disso, porque o que eles querem é motivação, não necessariamente o conhecimento técnico. Eu falo que a primeira reunião científica que eu participei da Patrícia, eu não sabia nem o que era uma proteína direito. E mesmo assim, ela estava lá de braços abertos, acolhendo a gente e querendo ensinar. Então, eu acho que os professores do Brasil, os professores que de fato se prezam pela formação, eles não se importam com teu conhecimento prévio, eles querem saber o delta ali, né? O teu diferencial, o negócio, que quanto você vai aprender. Então, não tenho medo de escrever para os professores e buscar algo mais e ser exposto a um ambiente diferente, né? Eu acho que isso essa diversidade que é o que faz a gente crescer. Excelente conselho. Eu falei anteriormente uma dica para ele dar para o aluno de graduação, mas não somente para o aluno de graduação, na verdade, quem quer fazer pesquisa, né? E eu sou um exemplo vivo disso, porque eu não fiz essa sequência que o André e o Paulo ambos fizeram, que é fazer uma iniciação científica, já migrar para um laboratório, estagiar, entrar no mestrado. Eu tive um hiato aí entre a minha formação, na minha graduação, e a minha entrada no mestrado. Então, mas eu adotei exatamente a mesma coisa que o Paulo falou, que é algo que a gente também já comentou em outros episódios, né? Você tem que dar a sua cara a tapa, você tem que, obviamente, saber onde você quer chegar. Também não sair mandando e-mail para todo mundo, simplesmente pensando em entrar, né? Você tem que saber aquilo que lhe agrada mais, uma determinada linha de pesquisa, determinado instituto. Isso não tem na minha cidade, isso só tem em São Paulo. Foi o que o Paulo fez. Não tinha na minha cidade, eu quero fazer um mestrado, vou me especializar em outro grande centro. Onde é que tem isso? É tal. Quem é o professor que estuda isso? Fulano de tal. Estuda o que aquele professor faz, aquilo que te interessa, aonde você quer chegar e mete as caras. Só chega quem mete as caras. Você esperar sentado aí que alguém vai lhe convidar para simplesmente venha para cá, fazer parte aqui do meu grupo, a não ser que você esteja no local certo, na hora certa, que isso também pode acontecer, mas é mais difícil. Então você tem que também dar o seu passo aí, né, para chegar lá. O que o Robson falou, e complementando, assim, e o que eu falei antes também, a gente trabalha muito, né? Quem trabalha com pesquisa trabalha muito, e se tem vontade de entrar na área de pesquisa, procure um tema que de fato você é apaixonado, porque a quantidade de trabalho que tem é muito desafiante. E frustração, então, né, também? E muita frustração, A maior parte do que a gente faz é errado. Então, se você não está fazendo algo ali que você de fato tem uma vontade de entender, a gente sabe também que a carreira de pesquisa, tanto no Brasil como fora também, não financeiramente também não é mais viável. Mesmo, lógico, mesmo num padrão, se comparar aqui Suécia com o Brasil, aqui a gente tem um padrão de vida muito bom, mas ainda assim, para o padrão sueco, o salário, vamos fazer assim, num pós-doc é médio e baixo. Então, você não entra na carreira científica por causa da recompensa financeira. Certo? Então, se você não entra pela recompensa financeira, você tem que estar trabalhando com algo que você de fato gosta de fazer, certo? Então, invista nisso e daí vai atrás do que a gente acabou de falar, de procurar ali os professores que estão dispostos a receber vocês nos laboratórios. É isso aí, massa demais, muito bonito ouvir isso. E meus amores, vocês estão ouvindo isso? Depois dessa mensagem, a gente merece um like, viu? Então, deixa o seu like e compartilha esse conteúdo, porque tem muita gente querendo ouvir isso, tem muita gente precisando ouvir isso, precisando ouvir essa mensagem. Aquela pessoa que está, o seu vizinho, sei lá quem quer que seja, essa pessoa precisa ouvir essa mensagem, é uma mensagem muito legal, assim. Eu já consegui fazer meu doutorado, meu pós-doutorado, e ainda assim me inspiro nessas palavras aí, tanto do Robson como do Paulo, assim, legal de ouvir isso daí, e é inspirador pra gente conseguir seguir a vida. Deixa o like, que a gente merece aí nesse vídeo, ficou legal, compartilha e move, não? É isso aí.
Obrigadão, Paulo. Aos ouvintes, Eu que muito obrigado aí agradeço. pela atenção. E é isso.